Como criança eu não conseguia muito compreender o que estava acontecendo e compreender por que uma pessoa boa, já se era amigo dos meus pais, era uma pessoa boa, por que essa pessoa estava sendo presa, ou por que de vez em quando uma pessoa precisava se esconder. É uma época muito revolucionária, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Era cinema novo, tinha bossa nova. A música brasileira dos anos 70 é predominantemente uma música pesada, quando você, né, a MPB, o que a gente chamou de MPB, quando a gente fala de Milton Nascimento, de Chico Buarque, sei lá, Elis Regina, mesmo quando não estão falando de uma maneira assim de política, né, e nas artes em geral, mesmo quando não estão falando diretamente de política, existe um certo clima pesado, melancólico, triste nessas narrativas. A classe média e classe média alta era muito conservadora, tinha aqueles movimentos católicos, tinha o Lacerda fazendo, que era o governador na época, que era bem de direita. Tiveram pessoas que foram a favor, né? Tiveram muitas pessoas que foram a favor. Antes teve passeata pedindo a ditadura, né? Além das pessoas convictas mesmo, os empresários, os militares, tinha também esse movimento católico, de senhoras católicas que fizeram a marcha de Deus à família, que era muito apoiado pela classe média alta, realmente, que estava com muito medo dessa coisa do comunismo, né? Então, na sexta-feira, ele falou, estou de saída, mas hoje eu vou passar pelos guardas. Se eu passar, eu vou ao banco com a Anésio, pego o dinheiro habitual e vou para casa. Se eu estiver demorando, é porque eu não passei na porta. Então, pressupõe-se que ele teria sido detido também com os outros fiscais do imposto de renda. E como ele não passou, eu liguei para o gerente para garantir, né? O doutor não passou por aí? Não passou. Então, eu sabia que ele não tinha, que ele estava preso. O que era, nesse momento, um celeiro assim, de muita efervescência, né? Cultural e política. E eu justamente fui parar num lugar que era assim, um polo de discussão, que era a Escola de Sociologia e Política. O nosso diretório foi muito visado, né? Porque a gente era realmente de esquerda, a maioria. Então, houve na noite mesmo do golpe, entrou o pessoal lá e arrombaram, eram as casinhas do diretório, que tinha aquela fila de casinhas, né? E a nossa diretório foi depredada, incendiaram uma biblioteca, enfim, foi um negócio bem bravo. Acho que o clima de insatisfação e decepção é muito semelhante. Me dá uma certa tristeza ver que nesses 50 anos a gente avançou politicamente pouco. Hoje, depois de tudo ter dado meio errado, da geração dos caras pintadas, ter feito o impeachment do Collor, de toda a corrupção ter voltado ao Brasil, eu sinto que as gerações de hoje são muito decepcionadas. Assim. Hoje é muito mais feio o clima de tiro, de bombinha, de coisa, do que antigamente. Então, não havia esse medo da gente andar na rua, de pegar bala perdida. Nunca soube disso. Não tinha essa coisa que tem hoje. Hoje a gente tem medo de sair de casa. Naquele tempo não tinha isso, não. Parece que era uma coisa mais firme. Não sei. Há uma glorificação da luta contra a ditadura, que foi uma luta, enfim, que eu vivi de perto, muito justa e ao mesmo tempo muito ilusória, e ao mesmo tempo você vê que uma parte da juventude de hoje muito interessante, muito inteligente, está ainda esperando uma revolução socialista.